sejam bem-vindos ao Emagreça da Teoria Prática. Aqui nós discutimos um conjunto de estratégias para você aprender a emagrecer. Eu sou Flávia Cunha, médica endocrinologista, e hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre dietas monótonas. Então, assim, como não deixar a sua dieta monótona. Por que que isso é importante? Porque quando a gente tem uma dieta monótona, a gente não se mantém muito tempo nessa dieta, né? E aí ela acaba não dando certo, a gente acaba não permanecendo com esses hábitos, com essas rotinas dessa dieta. Então é importante a gente ter variedade, e aí eu vou explicar por quê e vou explicar como que a gente consegue chegar nesse ponto, né, de ter uma variedade grande na dieta para que a gente tenha uma boa nutrição e também tenha emagrecimento, se esse é o nosso objetivo principal. Bom, primeira coisa pra gente discutir, antes até de entrar na questão de monotonia, vamos entender melhor esse termo dieta, né? Quando a gente fala de dieta, é muito frequente que as pessoas já entendam, né, já achem que há uma similaridade com restrição. Olha, eu vou me restringir, eu vou entrar nessa dieta restritiva, eu vou entrar nessa prisão, né? E na verdade, não tem nada disso, não tem absolutamente nada a ver. Muita gente também associa com emagrecimento. Eu falo de dieta, a pessoa acha que já é uma dieta para emagrecer e também, né, não necessariamente tem essa relação. Existem muitos tipos de dieta, é bem importante a gente entender esse conceito. Existem muitos tipos de dieta para todo tipo de objetivo, até dieta para engordar, né? Então, quando a gente fala dieta, não necessariamente a gente está falando de emagrecimento. Claro que aqui no canal eu sempre trago, né, as ideias relacionadas à perda de peso, ao emagrecimento, mas assim, vamos ampliar esse nosso conhecimento. Então, dieta, eu posso montar, né, uma dieta para diabético, eu posso montar uma dieta para hipertensos, né, para pessoas hipertensas, eu posso montar uma dieta para pessoas com dislipidemia, eu posso montar uma dieta para pessoas veganas, vegetarianas, então vai mudando completamente, né? Eu tenho a dieta low carb, eu tenho a dieta da proteína e não necessariamente essas dietas vão ter como objetivo final o emagrecimento. Eu tenho dietas para pessoas alérgicas, por exemplo, não tem nada a ver com emagrecimento, né? Então, né, primeira coisa, existem muitos tipos de dieta, não tem relação necessariamente com restrição, pelo contrário, é uma ideia que a gente vai desconstruir nessa aula, nesse vídeo, e não necessariamente tem relação com emagrecimento, o termo dieta em si, né? Agora sim, apesar de existir uma grande variedade, né, de tipos de dieta, existem algumas regras que valem para a maioria, né? Não vou dizer tudo para todo mundo, mas assim, para a maioria. Então, por exemplo, existem alguns alimentos que vão ser bem-vindos em praticamente todas as dietas. A gente não diz todas, porque sempre vai ter uma exceção, né? Mas vou dar uns exemplos aqui para ficar fácil. Então, quando eu falo de vegetal, o vegetal, ele vai ser incluído em praticamente todas essas dietas que eu citei, né? Vou dar uma exceção bem rara. Existem algumas pessoas que tomam uma medicação que é para mexer com a coagulação do sangue. E aí, né, para essas pessoas especificamente que tomam esse remédio, a gente pede para evitar, né, a ingestão frequente de vegetais verdes, porque tem ali uma interação com a medicação. Então, é uma exceção da exceção. Mas assim, não pensando nesse grupo de pessoas, para todas as outras pessoas, os vegetais, as saladas, as folhas verdes, elas estarão bem indicadas em todos esses grupos, né? Em pessoas com problemas de colesterol, em pessoas com problemas de hipertensão, de diabetes, na dieta low carb, na dieta proteica, até na dieta cetogênica. Então, assim, elas vão estar bem indicadas. Outro exemplo, carnes magras. Então, qual seria a exceção? Veganos, vegetarianos. Mas assim, para todas as outras pessoas, as carnes magras vão entrar na dieta, né? As leguminosas, feijão, lentilha, também para a maioria das pessoas vai entrar. A exceção, pessoas com insuficiência renal crônica, já no estágio avançado, elas devem evitar feijão e alguns outros alimentos. Mas enfim, né? Para a grande maioria das dietas, existem regras gerais, vamos dizer assim. Bom, muito bem. Vamos lá. Vou dar um outro
exemplo, né? Então, é o que a gente fala, né? Existe um monte de tipo de dieta e poucas coisas vão variar. Se eu tô montando, por exemplo, uma dieta para dislipidemia, né? Então, eu quero diminuir a gordura dos alimentos dessa minha dieta. A gente chama isso de dieta hipolipídica. Então, assim, o que de repente vai ser bem-vindo nesse meu cardápio? Os alimentos light, né? Então, quando a gente fala de alimentos light, eles têm redução de caloria e eles têm redução, geralmente, de gordura. Pode ser de qualquer componente, mas geralmente de gordura. E essa redução é no mínimo 25%. Então, se eu tenho alimentos, por exemplo, requeijão, creme cheese, que tenha diminuição de pelo menos 25% de caloria e gordura, isso vai ser bem interessante para esse meu cardápio. Então, vão ser alimentos que vão estar presentes ali. Mas, né, os vegetais, as carnes magras, os feijões, por exemplo, também vão entrar nessa dieta hipolipídica, tá? Então, assim, resumidamente, nesse vídeo eu quero que você entenda dieta, o termo dieta, como um conjunto de alimentos que você vai ingerir ao longo de um dia inteiro. Na verdade, é sinônimo de rotina alimentar. Então, se eu te falo, por exemplo, que a minha rotina alimentar no café da manhã, eu tomo café com leite e um pão francês com manteiga. Aí, no meio da manhã, eu como uma fruta. Aí, na hora do almoço, eu monto meu prato com bife, arroz, feijão e batata frita. Como uma fruta de sobremesa e tomo um suco. Aí, no meio da tarde, eu como umas torradas com manteiga e à noite eu faço jantar igual ao almoço. Independente, né, se essa rotina, se essa dieta está adequada, não está adequada, vai me emagrecer, vai me engordar, isso nesse momento não interessa. Essa é a minha dieta, né? Essa é a minha rotina alimentar, tá? Então, vamos ficar com essa ideia do que é dieta, do que é rotina alimentar. Muito bem, então assim, né, a ideia aqui que eu quero que fique, antes da gente falar de monotonia, né, de dieta monótona em si, é o sentido de dieta, né, que é a rotina alimentar, e eu não quero que fique a ideia de que dieta necessariamente é igual a restrição. Pelo contrário, né, então a gente vai falar exatamente de variedade aqui nesse vídeo, tá? Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Então, vamos falar um pouquinho de rotina alimentar, já que a gente já entendeu que quando eu cito dieta, eu tô citando rotina alimentar. O nosso cérebro, ele tá sempre acostumado, né? Ele na verdade, assim, ele precisa sempre aprender atividades novas. Então, o que ele faz? Aquelas atividades que ele faz todo dia, tipo tomar banho, escovar o dente, enfim, atividades, né, rotineiras, dirigir, para quem dirige todo dia, ele vai jogando essas atividades para uma área que a gente chama de piloto automático, ou seja, a gente faz essas atividades no automatismo sem perceber, porque ele vai poupar essa energia para a gente focar em coisas novas, em coisas que a gente tem que aprender, né? Em habilidades que a gente tem que adquirir e aprender, e aí essas novas habilidades vão sendo treinadas até que elas viram rotina, viram hábito, e aí novamente elas são jogadas para essa área, vamos dizer assim, de piloto automático. E a comida é igual, né? A gente come todo dia, a gente come toda hora, a gente faz, né, geralmente 3, 4, 5, 6 refeições por dia, todo dia, né? Para quem não faz jejum, todo dia a gente tá comendo. Então, comer também é uma atividade rotineira para o cérebro, da mesma forma que tomar banho, da mesma forma que escovar o dente. Então, ele também vai jogar essa atividade, né, de comer pro automatismo. Então, vai ficar automático. E é por isso que a gente costuma ter o mesmo padrão tanto no sentido de horários de alimentação, né? Muitas vezes não é nem porque o nosso corpo pede, é porque a gente já está habituado a comer naqueles horários. E ele vai ter um padrão também na forma de montar o prato, na forma de montar a refeição, porque aquilo a gente meio que decora, a gente meio que gosta daquela combinação, e aí a gente aprende que aquilo é o jeito que a gente gosta e que a gente sabe fazer, né? E aí ele vai ter esse padrão, vamos dizer assim, ele vai ter um padrão tanto de horário de alimentação, e ele vai ter um padrão de forma de montar esse prato, tá? Então, assim, por mais que a gente não perceba, a gente tem essa tendência a comer coisas parecidas, a comer coisas semelhantes, geralmente nos mesmos horários.
Vou dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Então, por exemplo, tem gente que gosta de jantar comida da mesma forma que o almoço, né? O mesmo padrão ali do almoço. E tem gente que gosta de jantar lanche, de fazer um lanche que é mais parecido com o que comeu, por exemplo, no café da manhã ou, enfim, no lanche da tarde, tá? Então, eu sou uma pessoa que gosto de jantar. Então, assim, não quer dizer que eu nunca vá lanchar no período da noite, mas, assim, de 7 dias na semana, é provável que 5 ou 6 dias eu vá jantar e 1 ou 2 dias eu possa lanchar. E aí, em que situação que eu vou lanchar? Eu saí, fui ao shopping e de repente fiz um lanche lá e aí pronto, já substituiu o meu jantar. Ou então fui, né, a um aniversário e aí lá tinha lanche, acabei lanchando e acabei não jantando. Mas assim, toda vez que acontece isso, é um pouco esquisito pra mim, porque a minha, né, eu já tô na rotina de jantar. Tem gente que é o contrário. E também, né, na hora que eu vou jantar, a forma de montar o prato é meio semelhante. Outro exemplo, tem gente que toma café muito cedo e aí de repente lancha no meio da manhã. E quando lancha geralmente a mesma coisa. Lancha, sei lá, uma fruta, lancha um pão com manteiga, geralmente é aquilo. Então isso é o automatismo, tá? Então é importante a gente ter essa noção de automatismo. Agora, sim, o fato da gente ter esses padrões, né, esse automatismo, não significa que a gente tenha que cair na monotonia. E aí entra a história de monotonia. Então, eu falei tudo isso pra gente entender o conceito de dieta, pra gente entender o conceito de rotina alimentar, pra gente entender o automatismo, que é uma coisa que vai nos levar a criar padrões que assim, se a gente não se ligar, se a gente não perceber, não se atentar, né, e não meio que brigar e lutar contra isso, a gente não vai ter variedade, né? A gente vai cair na monotonia. Mas o fato de ter padrões não significa necessariamente que eu tenha que ter uma dieta monótona, né? Então, assim, esse automatismo, ele vai deixando a gente preguiçoso, né? E aí por que a gente não busca a variedade? Por que a gente não luta contra isso? Porque dá um pouco de trabalho, tá? Mas pode ser muito simples e é isso que eu vou trazer pra vocês aqui hoje, tá? Então, assim, resumidamente, vou dar um exemplo. Então, eu tenho, né, o meu padrão ali de refeições, eu tenho o meu padrão de horário, eu tenho o meu padrão de montar o prato, só que eu posso, né, vamos dizer, né, eu monto o prato ali, bife, arroz, feijão e salada. Eu posso variar entre essas porções do prato. E aí, né, mais pro final dessa videoaula a gente vai aprender como fazer isso. Queria trazer para vocês, discutir com vocês uma pesquisa da Unicamp. Na verdade, nem foi uma pesquisa da área médica, né, da área da medicina, foi uma pesquisa da área da economia, trazendo, né, os principais alimentos que a população brasileira ingere. Na verdade, ele queria pesquisar assim, o quanto se gasta, né, o quanto a população gasta, por exemplo, por mês, com os alimentos. Então, ele trouxe pra gente, né, esse professor de economia que fez essa pesquisa, trouxe pra gente os alimentos mais frequentes ali, né, os 10 alimentos mais frequentes na população brasileira. E olha só que interessante, eu vou ler pra vocês. Deixa eu só tomar uma água. Olhem só essa lista de 10 alimentos mais frequentes na população brasileira. Então, arroz, feijão, acho que todo mundo já esperava isso. Pão francês, né? Eu também já esperava isso, porque eu converso com os meus pacientes, né, sobre o diário alimentar, olha só, né, a rotina alimentar, a dieta deles, a dieta diária deles, e aí eles me contam, né, e toda hora eu ouço que as pessoas comem pão com manteiga, pão francês, é o pão, aqui em Belém a gente chama pão careca, né, mas eu aprendi como pão francês lá em São Paulo, e pão de sal também, já ouvi falar, então é aquele pão durinho, aquela casquinha durinha, com a massinha mole dentro. Então, muita gente come pão com manteiga, né? Na lista aqui apareceu o arroz, o feijão, esse pão francês, banana, foi a única fruta que apareceu entre os 10, leite,
achei legal, embora, né, tenha uma campanha aí contra o leite, achei legal porque é interessante, a gente sabe dos benefícios, é fonte de cálcio, né, uma das poucas fontes alimentares de cálcio que a gente tem que é ingerida com frequência, então fiquei feliz com leite. Refrigerante, cerveja, açúcar, olha só, gente, refrigerante, cerveja, açúcar, e aí carne de boi e carne de frango, né, e fiquei feliz também de aparecer isso aí. Então, olha só, algumas considerações sobre essa listinha. Primeira coisa, muito carboidrato, né? Então, olha, arroz é carboidrato puro, feijão tem um pouco de carboidrato, embora tenha um pouco de proteína, tem um pouco de fibra, né? Então, é legal o feijão ter aparecido. Pão francês é carboidrato puro, banana é carboidrato porque é fruta. Leite é alimento misto, mas tem carboidrato também, só que também tem proteína, tem um pouco de gordura, é misto. Refrigerante, carboidrato, cerveja, carboidrato, açúcar, carboidrato, né? Então, muito carboidrato, pouca proteína. O que tem proteína aqui nessa lista? O feijão, como eu comentei, tem um pouco de proteína, o leite tem um pouco de proteína, e a carne de boi e a carne de frango, que são proteína pura, né? Tem gordura, obviamente, mas é basicamente proteína. Outra coisa que chama atenção, poucos micronutrientes, né? Então, poucos alimentos ricos em micronutrientes. E pouca variedade, né? Então, assim, por exemplo, proteína. Aparece só a carne de boi e a carne de frango. Então, o peixe, a gente sabe disso na prática, né? O peixe é pouco consumido na nossa população. Ovo não apareceu na lista, me surpreendi, né? Acho que existe um movimento de agora as pessoas estarem aumentando, né, a ingestão de ovos, mas, assim, não apareceu na lista. Frutas foi uma coisa que me chamou muito a atenção, só a banana apareceu, então pouca variedade de frutas, né? Vegetais, né, saladas, folhas, ausente na lista, então assim, nem apareceu. Legume também não apareceu, ausente na lista, nem batata, nenhum legume, né? Leguminosas, chama atenção que só aparece o feijão, lembrar que a gente tem outras opções, a gente tem lentilha, a gente tem ervilha, a gente tem grão de bico, pouca variação com o arroz, né? Então, assim, o que a gente poderia colocar no lugar do arroz? Eu vou falar isso mais no final dessa videoaula, vou dar dicas de como a gente pode substituir. Mas, por exemplo, macarrão, batata, purês, né? Então, não apareceu nada disso nessa lista. Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção, a presença dos processados. Uma coisa que eu fiquei triste, né? A cerveja e o refrigerante estarem presentes nessa lista de 10 alimentos mais consumidos. Os derivados do leite, então, né, não apareceu nenhum, só apareceu o leite. Então, significa que a gente come pouco derivado do leite. E as oleaginosas também, né, as amêndoas, nozes, tudo bem que tem a questão de preço, né, mas são fonte de gordura boa, são bem nutritivas, mas a gente também não tem hábito, né, no Brasil. Então, só coloquei aqui essas considerações para a gente olhar a crítica, a gente sempre, né, deve ler uma pesquisa e fazer uma avaliação crítica sobre o que a gente está lendo ali, né, então eu quis compartilhar com vocês as minhas avaliações olhando rápido e pensando assim, o que a gente poderia tirar desse resultado. Bom, então, né, como eu comentei, né, eu sei que a questão custo pode interferir, inclusive era um estudo de economia, né, então ele estava, na verdade, avaliando exatamente isso, avaliando essa questão financeira, né, tanto que, assim, se gasta muito com carne de frango e carne bovina. Mas é porque a carne é mais cara, né? Então, o valor é grande porque a carne é mais cara. Agora, assim, teve um custo muito grande. Por exemplo, o custo do arroz foi o dobro do custo da banana, né? Então, assim, eu sei que o custo é uma coisa que vai pesar na hora da gente escolher, e eu sei que o custo, né, além daquele automatismo do cérebro que eu citei, que eu expliquei, eu sei que o fator custo, ele vai contribuir também para as nossas escolhas, e ele pode contribuir também para essa monotonia. Então, não é só a rotina, não é só o automatismo, é também a questão financeira, né? Mas existem alimentos baratos que a gente pode incluir, né? Alimentos de feira, alimentos de sacolão, e que vão fazer toda a diferença nessa variedade nutricional, né? Da nossa dieta. Bom, quais os perigos de ter uma dieta monótona? Então, selecionei algumas coisas aqui pra gente discutir
o perigo de ter essa dieta monótona, de não ter essa variedade que eu tô trazendo aqui como importante. Então, primeira coisa é falta de vitaminas no organismo. Então, vou dar alguns exemplos. Quando a gente tem falta de vitamina B12, né, é uma vitamina do complexo B, a gente pode começar a ter, né, essa deficiência de vitamina, ela vai afetando os nossos nervos, né? E aí a gente começa a ter sensações de formigamento, parestesia e podendo até paralisar, né? Então a gente pode, por exemplo, ter dificuldade de andar porque a gente teve uma neuropatia que foi causada pela falta da deficiência de vitamina B12, por exemplo, tá? Então, outra vitamina importante, o ácido fólico. Olha, quando a gente tem deficiência de ácido fólico, então a mulher que engravida e tem deficiência de ácido fólico, o bebê pode nascer com uma malformação importante, né? Uma malformação nervosa. Então, veja a importância das vitaminas, né, nesses processos. Aí muita gente deve pensar, mas o nosso corpo produz vitaminas. Olha, não, a principal fonte, né, de muitas vitaminas é da própria alimentação, né? E eu já vi, assim, com uma certa frequência no consultório, deficiência de algumas vitaminas básicas, algumas vitaminas que têm alimentos básicos. Por exemplo, essas duas vitaminas que eu citei, elas estão presentes na carne, né? Então, na carne vermelha, elas estão presentes nos vegetais verdes e em algumas frutas, né? Frutas cítricas, principalmente. Então, assim, veja que, né, se você não come carne, se você não come vegetal quase nunca, se você não come fruta quase nunca, você é uma pessoa de risco para ter deficiência de algumas dessas vitaminas, certo? Em casos mais leves, então assim, Flávia, você tá me falando de casos, né, mais avançados, de neuropatia, né, de doenças nervosas e tudo mais. Tudo bem, vamos imaginar casos mais leves. O que a gente pode ter de forma mais leve, com uma deficiência mais leve dessas vitaminas? Por exemplo, anemia, né? E aí você vai ter cansaço, fadiga, pode ter queda de cabelo, irritabilidade, né? Então fica mal-humorado. Pode ter alteração de paladar, né? De gosto da comida, tontura, depressão. Então veja só que qualidade de vida ruim que você pode ter, que sintomas chatos que você pode ter por conta de uma deficiência vitamínica que veio de uma nutrição pobre, né? De uma dieta pobre, de uma dieta sem graça, de uma dieta monótona, uma dieta que não é variada, né? Outra coisa, o que acontece também? Quando a gente tem uma dieta monótona, a gente acaba exagerando alguns alimentos que acabam trazendo pra gente doenças. Vou tentar dar um exemplo. Doenças, principalmente doenças metabólicas, o próprio ganho de peso, né? Obesidade, diabetes, pré-diabetes, hipertensão, enfim, colesterol alto, enfim. Então, vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa, e isso é verdade, aqui em casa, eu sempre compro fruta, então sempre tem fruta aqui em casa e a gente faz com frequência suco de fruta e a gente almoça com frequência acompanhado de suco, né? Ou então faz suco, por exemplo, tem um aniversário, a gente sempre, né, oferece suco. Não é só aquele negócio de refrigerante. Claro que eu compro, porque tem gente que, né, só toma refrigerante. Mas assim, a gente tem o hábito de fazer o suco aqui em casa, né? E o suco da fruta. A gente compra a fruta e faz o suco. Aí muita gente vai falar assim, Flávia, mas o suco não é pior do que a fruta? É pior do que a fruta. Mas o suco é melhor do que o refrigerante, tá? Então, a gente tem esse hábito de ter suco de fruta aqui em casa. Aí, se você aí que tá me escutando não tem o hábito de, né, ingerir suco de fruta, por exemplo, no almoço, vamos imaginar aí a refeição do almoço, então o que você vai tomar? Você pode até me falar assim, eu nem tomo nada, tudo bem. Ou então você pode me falar assim, não, Flávia, eu não tomo suco, eu tomo água. Realmente, uma fase da minha vida eu tinha bastante hábito de tomar água também no almoço. Então, tudo bem, foi uma troca inteligente, né? Apesar de você estar perdendo ali os nutrientes do suco da fruta, né? Que faz o suco, mas você tá ganhando porque você tá hidratando o seu corpo e você tá ganhando em calorias, porque você tá ingerindo menos calorias. Então, isso pode ser visto como positivo. Agora, se você troca, por exemplo, esse suco por refrigerante, mesmo que seja o zero ou que seja o normal, você está ingerindo em excesso
ou sódio, né, se for o zero, ou açúcar, se for o normal. Tá? Então, assim, ao mesmo tempo em que você não está ingerindo os nutrientes de um suco, você está ingerindo em excesso sódio ou açúcar, né? E aí isso é rotineiramente, você fazendo isso todo dia ou quase todo dia nas suas refeições, você vai ou engordar, ou você vai desenvolver hipertensão, ou você vai desenvolver uma gastrite séria, enfim, né? Uma série de doenças, pré-diabetes e por aí vai. Tá? Então, quando a gente tem uma dieta monótona e com pouca variedade, a gente acaba dando chance para esses excessos, e esses excessos podem trazer doenças pra gente. Outra coisa é que a gente tem perda no prazer alimentar, né? Então a gente acaba comendo por hábito, comendo o que é mais fácil, comendo o que é mais rápido, e aí você perde um pouco o prazer ali da comida, né? Você come por hábito, pela circunstância, né? Isso acaba te gerando muitas vezes sentimento de culpa ao comer, podendo até levar a transtornos alimentares, tá? Então, emocionalmente isso gera um peso, né, muito grande, porque você começa... Aí o que você vai fazer? Você vai começar a entrar nas dietas restritivas, né, querendo emagrecer, e aí você vai piorar a monotonia, porque restrição é muito semelhante à monotonia, né? E aí vai virando uma bola de neve, tá? Então, na verdade, não é esse o melhor caminho. E outra coisa que eu gosto de alertar também, né? Se você tem filhos, sejam eles, né, jovens, adolescentes ou ainda crianças, você vai passar esses hábitos de monotonia para os seus filhos, em especial numa fase que eles estão em crescimento, em desenvolvimento. Então imagina uma dieta monótona, né, para você, para sua família, e aí no momento em que os seus filhos estão numa fase de crescimento estatural e também desenvolvimento, neurodesenvolvimento, né? Então, se você começa a ter essas deficiências vitamínicas, né, na sua família, nos seus filhos, por exemplo, você pode ter problemas de crescimento, você pode ter, né, problemas até de cognição, tá? Então, de aprendizado, de memória, enfim. Então, você pode ter essas repercussões não só para você, mas também na sua família, nos seus filhos, na sua prole, tá certo? Então, são algumas coisas aqui que eu achei importante trazer, até pra gente mostrar a importância da gente estar discutindo isso, né? E aí, finalmente, deixei aqui pro final dicas práticas, né, pra gente sair da monotonia. Então, primeira coisa, entender. Então, as duas primeiras coisas que eu coloquei aqui pra discutir com vocês é uma coisa mais assim de mentalidade, de crença, de entendimento, né? E depois a gente entra de fato na parte prática, nas dicas práticas, né, de troca, de substituição. Então, primeira coisa, entender que variedade não é o mesmo que excesso, né? Não é o mesmo que grande volume. Eu posso ter muita variedade, mas aquela muita variedade não precisa vir tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu posso comprar, fazer um supermercado bem variado para minha casa, mas eu não preciso comer tudo aquilo no mesmo dia, na mesma semana, né? Então, o que eu tenho que pensar? Primeiro, o mundo não vai acabar amanhã, né? Eu tenho muitas refeições a cumprir ao longo, por exemplo, de uma semana. Quando eu imagino uma semana, 7 dias, vamos lá. Eu tenho 7 almoços, eu tenho 7 jantares, né? Eu tenho alguns lanches, se eu começar a multiplicar, não sei quantos lanches você faz por dia, mas se você começa a multiplicar, você vai ver que você tem muitas opções de refeição. Então, você tem muita opção de variação, tá? Então, isso é a primeira coisa. Variedade não quer dizer necessariamente excesso, tá certo? Segunda coisa, segunda crença, segundo entendimento, é a variedade que vai me trazer saúde e equilíbrio, né? Então, assim, eu preciso buscar essa variedade. Se eu consigo ter essa variedade na minha rotina alimentar, na minha dieta, né? Eu consigo ter uma sustentabilidade, né? É a primeira coisa que eu falei nesse vídeo. Então, se eu tenho uma monotonia, isso não se sustenta, né? Ou se sustenta, assim, de forma automática, e aí eu vou tendo aquelas complicações ali, as deficiências vitamínicas, a perda do prazer na alimentação. Então, eu vou ter algumas repercussões disso, né? Então, a primeira coisa é, né, lembrar, ter essas crenças bem, bem claras na cabeça. E aí, assim, né, a terceira coisa eu preciso me conhecer o meu padrão alimentar, né? Tanto em relação a quantas refeições eu faço por dia,
E também em relação a como eu monto, né, o meu prato, porque como eu já falei, a gente tem esses padrões, a gente de repente só não percebeu ainda isso. E aí, assim, imagina um prato de comida, vamos lá. Vamos dizer que o meu prato, vou falar o meu prato como é: arroz, feijão, sei lá, bife e salada, tá? Então, a partir daí, a partir dessa minha forma de montar o prato, eu vou variando, eu vou iniciar as variações. Então, vamos lá, vamos pensar na porção de arroz ali do prato. Então, ao invés de 7 dias da semana eu comer o arroz, eu posso negociar. Se eu estou comendo o arroz 7 dias na semana, eu posso repensar, eu posso renegociar. E aí eu penso assim, não, eu vou comer uns 4 dias arroz e os outros 3 dias eu vou comer umas coisas diferentes. O que são essas coisas diferentes? Aí eu posso um dia fazer macarrão, no outro dia eu posso fazer um purê de alguma coisa, no outro dia eu posso fazer um chips de legume, ou eu posso fazer um legume cozido, ou assado, ou até frito, tá? De vez em quando eu posso também fritar pra variar, não é proibido, não é errado, eu não vou deixar de emagrecer porque eu vou comer alguma coisa frita, tá? E aí, assim, ainda dentro dessa coisa conceitual de trocar, por exemplo, o arroz pelo purê, eu ainda tenho as subdivisões ali. Então, por exemplo, o próprio purê. Eu posso fazer purê de batata, eu posso fazer purê de batata doce, eu posso fazer purê de mandioca, purê de mandioquinha, purê de abóbora, purê de cenoura. Então, claro que eu vou ter ali minhas preferências. Eu gosto mais do de batata e do de mandioquinha. Eu não gosto muito de purê de cenoura. Tudo bem, aí tem a questão do paladar. Mas lembrar também que o paladar ele pode ser readaptado, né? Ele pode ser acostumado, então vale a pena a gente começar a provar coisas diferentes, mas você pode ter as suas preferências. Mas veja só, né, que uma coisa que era o arroz todo dia, o arroz com feijão, já virou um monte de coisa, né? Você já conseguiu pensar em um monte de coisa. O próprio chips sei lá, né, de algum legume, eu posso fazer de batata, eu posso fazer chips de batata doce, chips de mandioca, ele é assadinho, cortado bem fininho, aí você tempera bem. Uma dica legal é usar temperos, então quando você tempera, né, torna o sabor muito mais agradável, e aí você coloca no forno, tá? Então aí ele vai fica durinho, parece aqueles chips que a gente compra, né, de supermercado, mas muito mais saudável porque veio do legume mesmo, né? Tá? Então, outra opção, ainda dentro, para substituir essa porção de arroz aí, legume, né, cozido, assado, então batata, a batata inglesa mesmo, batata inglesa cozida ou assada, ou até frita, como eu comentei, né, batata frita, por que não, de vez em quando, se for de vez em quando, tudo bem, mandioca cozida, abóbora cozida, enfim, né, você vai, aí também, né, você vai ter os seus legumes de preferência, você vai selecionando ali, mas você pode modificá-los, uma hora faz cozido, uma hora faz assado. Então veja, né, uma coisa que era o arroz todo dia, naquele automatismo, eu sempre como arroz, sempre tem arroz em casa. Você pode, né, variar muito, tem muita variação. Então isso foi só do arroz, né? Aí vamos imaginar assim, e os dias que eu vou comer arroz, eu vou comer só o arroz mesmo? Não, você pode também mudar a cara desse arroz. Então você pode fazer um arroz colorido, né? Você pode pegar alguns leguminhos, cortar bem pequenininho, misturar no arroz, fazer tipo aquele arroz, né, yakimeshi, né, que é japonês. Ou então arroz com brócolis, arroz com cenoura, arroz com abobrinha. E aí você vai inventando, tá? Você vai modificando a cara, tá certo? Então isso tudo que a gente falou foi só da porção de arroz. Agora imagina a porção de feijão do prato, mesma coisa. Então vamos dizer que, eu sempre faço feijão, sei lá, carioca. Então não, agora eu vou comer, alguns dias da semana eu vou fazer feijão preto, outros dias eu vou fazer feijão manteiguinha, uma delícia, eu adoro feijão manteiguinha. Em outros dias eu vou trocar o feijão por lentilha ou por ervilha. Aí você fala assim, Flávia, eu não gosto dessas coisas. Tenta fazer um arroz com lentilha, fica uma delícia, né? Então, assim, vai experimentando, vai mudando a cara, né? Mistura o grão de bico no arroz ou mistura o grão de bico na salada, enfim, ele já pode substituir o feijão. Então, são outras opções para aquele grupo que a gente chama de leguminosas que você conhece como feijão, tá? Então a porção ali do feijão, ela pode ser substituída por outros tipos de feijão, assim como outras coisas, né, que são as leguminosas, tá? E aí eu cito aí o grão de bico, a ervilha e a lentilha como opções. Vamos lá, então já resolvemos a questão do arroz, já resolvemos a questão do feijão. Agora vamos pro bife. Então o bife, né, então ele pode ser
de carne assada, ou eu posso fazer frito de vez em quando, ou eu posso fazer grelhado, ou eu posso fazer cozido, né? Vai mudando a cara dele. Ah, Flávia, eu não gosto muito de carne vermelha dura, faz carne moída, né? Que a gente chama aqui picadinho. Faz um bolo de carne, até do próprio picadinho você pode fazer bolinho de carne ou bolo grande de carne, mistura essa carne moída com legumes cortadinhos, pequenininhos também, faz um omelete de carne moída. Veja só o tanto de coisa que a gente já mudou a cara da carne. E aí, assim, alguns dias você faz, sei lá, 3 vezes na semana, você faz a carne vermelha e nos outros dias você faz a carne branca. Aí pode ser frango, aí, da mesma forma, aí o frango tem todas essas variações. Frango frito, frango cozido, frango grelhado, frango desfiado, omelete de frango, bolo de frango. Você vai brincando, né? Torta de frango. O que você pode usar também? Peixe, lembra do peixe, né? Que a gente esquece. Então, vamos fazer peixe também, vamos fazer outros frutos do mar. Então, aqui em Belém tem bastante caranguejo, camarão. No Norte e Nordeste tem mais acesso, né? É mais fácil e acho que mais barato do que pro Sul, Sudeste. Mas é uma opção também, frutos do mar, para você de vez em quando, sei lá, uma vez na semana, você pode fazer, né, alguma coisa de frutos do mar. Ou seja, aquele bife que você come todo dia, sem graça, daquele mesmo jeito, olha o tanto de coisa que ele virou. Olha o tanto de coisa que você pode variar, né? E a salada, então imagina lá a porção da salada. Ah, Flávia, não gosto de folha, não adianta, não gosto. Nessa situação, se você não gosta, se o paladar não tá adaptado ainda, você precisa ter criatividade, né, pra poder se ajudar. Então, assim, mistura no que você já gosta, mistura, sei lá, no arroz, mistura na carne moída, faz omelete, coloca um pouquinho, mistura no feijão, corta bem pequenininho pra você não sentir a princípio, né, pra você ir adaptando devagarzinho o paladar, desde que ele esteja presente lá, pra ele te trazer as vitaminas, mas corta pique-chichito e aí você não vai sentir, né, no início. Depois você vai adaptando até que você vai descobrir que você passou a gostar, né? Então, assim que a gente faz a adaptação. A gente precisa fazer amizade com esses alimentos, né? E aí, para fazer amizade, você tem que fazer ele de um jeito agradável. Se for o caso, frita. Faz couve, né? Bem cortadinha, fininha, frita. Faz uns legumes refogados. Joga um pouquinho de shoyu. Aí você fala assim, ah, Flávia, shoyu muito salgado. Realmente não é saudável. Mas se você colocar um pouquinho só para você criar essa amizade com o legume, isso já é interessante, né? Você não precisa fazer todo dia. E aí depois você vai adaptando de outras formas mais saudáveis. Se você for partir de uma situação em que você odeia legumes e verduras para você fazer ele perfeito, cru, com um fiozinho de azeite, você não vai comer. Então vai ser pior, você vai simplesmente ignorar e vai continuar na monotonia. Então faz ele com uma cara boa, com uma cara agradável, mesmo que não seja dos mais saudáveis, só para você criar essa intimidade, criar essa amizade, aí depois você vai trocando a forma de fazer. E a última dica, né, então a gente já falou, né, do prato de comida inteiro, também é outra opção dos vegetais, é suco verde, né, se você não gosta de jeito nenhum na comida, mistura, faz um suco verde, mistura com uma fruta que você gosta. E a última dica que eu coloquei aqui é para os lanches, né? Então a gente falou do prato principal e aí os lanches, né? Lanche, sobremesa, acompanhamento. O que a gente tem que lembrar? Lembrar das frutas, lembrar dos sucos, das frutas secas, né? Das oleaginosas. Então, de repente, mistura a fruta seca com oleaginosa, fica super gostoso. Dos iogurtes, queijos, né? Dos derivados do leite. Então, são opções boas aí para você variar bastante o seu cardápio de lanches. E também tem alguns pratos que eu acho, assim, na minha opinião, eu chamo de coringa, né? Então, por que coringa? Porque esse prato, ele pode ser usado tanto numa refeição principal quanto num lanche, que é o caso, por exemplo, aí dos omeletes, das panquecas, né? Então, tem gente que pode lanchar, tem gente que pode colocar como refeição principal, bolinho de carne, bolinho de frango, bolinho de peixe, tipo petisco, né? Churrasquinho, enfim. São opções boas aí para você variar lanches e aí você pode também usar em refeição principal ou no próprio lanche. Certo? Então agora não temos mais desculpa, né, pra continuar numa dieta monótona. Dei várias sugestões, várias opções. O que mais tem, gente, é receita de como fazer essas coisas, né? Você entra aí na internet, entra nas redes sociais, tem várias páginas ensinando como fazer, né, alimentos mais saudáveis, alimentos diferentes, com legumes, com verduras, enfim. Só que precisa ter criatividade, né? Precisa se envolver, precisa querer melhorar, tá certo? Se vocês gostaram,
Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, me ajudem a divulgar o canal, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.